exemplo, antes do DNA. Aí eu tinha um acorde, sei lá, Ré com sétima maior. Aí eu ia pensar nele engessado, assim, o arpejinho, tônica, terça, quinta, sétima maior, pronto, ele fechadinho. Já no DNA não, você fala assim, ó, faz ele assim, faz ele assim, faz ele assim. E você é obrigado a fazer de várias formas, e de uma forma ou outra você vai conseguir achar novos caminhos. É porque você está aumentando sua capacidade de interagir com aquele acorde, melodicamente. Você tem a sua, Intervalos que você você tem não a sua. utilizava, né? Por exemplo, aqui, ó, o Ré com sétima maior. Aí, em algum momento lá, você mostra umas digitações. Eu gostei de uma que era assim, ó. Uhum, Lindo, cara. É bonito pra caramba. Aí eu falei, cara, a sonoridade ela já vem meio que pronta, né? Na sua uhum, mão. Aí uhum. você pega e começa a solfejar essas melodias, acaba vindo outra melodia, tipo uma pergunta e uma resposta. Sem você tirar outra matriz ou outra ideia. Você faz uma e ela já te joga para um outro lado. Aí você vai aumentando a sua criatividade, né? Exato, Você exato. vai- E aí, tipo, uma coisa foi puxando a outra, entende? Aí é legal. Eu falei com vocês também. Eu sou bem crítico. Se eu toco alguma coisa e fica mecânico, eu paro de tocar daquele jeito. Eu não toco mais. Aí eu vou tentando achar de um jeito que fique musical. Eu vou tocar uma escala maior, eu tento tocar ela de uma forma rítmica que me faça enxergar uma música. E aí o DNA veio reforçando isso que eu já tinha em mente. Uhum. Cara, uma escala é uma ferramenta, uma Ela é matriz uma é uma ferramenta ferramenta. também. Se Tudo. você não souber utilizar a ferramenta da maneira correta, não vai dar certo. Uhum. Então, assim, você tem a ferramenta na mão, e aí você disponibiliza um período do dia, ou da semana, não sei, para estudar. Você estudando, você vai chegar no resultado. Agora, se você só tira as ideias ali e não estuda, você só vai ficar com a ferramenta na mão, só, sem saber utilizar essa ferramenta. Ah, Inclusive, você falou disso aí, de estudar, né? Tirar a ideia ali, a pegar aquela ferramenta e estudar, entender ela. E aí eu lembrei que você tá lá no intensivão, né? Naquele intensivão lá do Days of sim, Wine and Rose, e tá a Bíblia, dissecando, né? cara, aquilo ali, rapaz, eu viajei ali naquela aula, Thiago. Cara, você fazia, sei lá, cara, não sei nem te falar quantos exemplos. Tem um acorde, Lá menor. Aí você passava lá, você não sei te falar, tipo, 40 minutos, 30 minutos, só em cima daquele acorde. Você andava até onde não tinha lugar no braço da guitarra para poder tocar várias ideias rítmicas. Aí eu começava no Lá menor. Aí eu falei, caraca, mano, que loucura, dá para fazer um tema aqui. Aí eu pensava, pô, vou fazer um vídeo e vou postar no Insta, que depois eu assisto o vídeo e lembro daquela brincadeira, daquela ideia, e a melodia fica fresca na minha cabeça. E aí foi assim, eu fui fazendo, estudava, fazia um videozinho e postava no Insta. Aí eu estudava, gravava um áudio e deixava salvo no WhatsApp. Pô, essa frase ficou muito legal, vou deixar aqui. Porque era muita coisa, cara. É muita, você não consegue digerir tudo. Então, você precisa ficar, mais uma coisa que você falou, você precisa ficar retornando várias vezes naquilo. E com isso, você dividiu aquele intensivão ali em 3 aulas. Aula um, 2 e 3. Eu não terminei ainda a terceira aula. Você já Então, pegou um montão de ideia, né? peguei um monte de ideia, escrevi bastante coisas. E detalhe, tinha algumas coisas que eu tirava exatamente como você tinha feito, mas na hora de tocar, pintava um outro caminho. E Isso é aí eu seguia esse caminho que pintava e eu escrevia. Pô, a ideia do Thiago é legal, mas eu não sei por que tá vindo essa melodia desse jeito, eu vou escrever assim.
E aí eu Isso aí. gravava. Às vezes eu te mandava e você falava, pô, tá bonito, hein, cara? A linguagem ficou legal. Aí você ia dando os toques. Aí você falou assim, cara, clica aí nesse áudio do WhatsApp e adianta a velocidade, que você vai ver como que vai ficar isso. Aí eu falei, caraca, é isso mesmo, cara. Eu ia lá e clicava, aumentava a velocidade e a frase ficava aquela melodia perfeita. Você ouviu o acorde totalmente ali. E Uhum. eu fui fazendo assim, gravava várias e várias e várias melodias diferentes em cima do mesmo acorde. Às vezes eu ligava um loopzinho de bateria, ia tocando improviso em cima daquele acorde parado ali, ia tocando para lá, para cá, ia saindo algumas coisas. E numa brincadeira dessa, saiu uma ideia que eu quis fazer um tema, só que é tanta informação, eu acabei que não gravei ainda, mas vou gravar um, que vai ficar meio funk, assim, meio Scofield. Outra Uhum. coisa também que lembra que eu falei que eu não ouvia muito John Scofield. E Uhum. aí, durante o curso, eu aprendi a gostar do John Scofield. Comecei a saborear melhor a linguagem do John. Toca muito. Quem sou eu para Uhum. falar do cara? Mas eu achava estranho algumas notas, porque eu não estava Uhum. habituado, acostumado a ouvir aquilo. Exatamente. E aí o DNA começou a me fazer andar por uns caminhos que eu não andava, e quando eu ouvi o John Scofield tocar, tá lá a nota no DNA e o John Scofield tocando os mesmos intervalos às vezes. Tá lá enfatizando aquela nota. Cara, toca essa nota. Ela é Uhum. bonita, cara. Eu falei, pô, tá o tempo todo aí eu não tocava, cara. E aí, viciei no cara, tô ouvindo direto. Né? Exato. E depois que você começou a aplicar o método, principalmente nessa fase de mergulhar a fundo lá no intensivão, igual você falou, e começar a aplicar as ideias e tal, quais foram os resultados assim que você percebe assim que você teve em relação a, por exemplo, hoje você improvisa, como é que você sente? Você improvisa, assim, você improvisa, você está pensando nas escalas para tocar? Não, não tô pensando. Quando eu penso na escala, não fica legal. Não rola. Fica. Eu sou crítico, né? Fica mecânico. Eu já te falei várias vezes, quando começo a gravar, eu começo a querer pensar, eu apago tudo que eu fiz. Se der bobeira naquele dia, eu não aproveito nada. Deixo para gravar um outro dia. Mas, cara, é igual você falou, se você começar a pensar demais em escalas e tal, pode não rolar, e não rola. Para mim, não rola. Para mim também não. Agora, assim, quando eu começo a tocar alguma melodia, eu peguei a ideia inicial, peguei a matriz, né? Vou falar números aqui, mas matriz 1.5. Eu estou usando a matriz 1.5 ali e ela me puxou uma outra ideia que é um gancho para uma outra matriz. Beleza. Eu construí um caminho. Agora eu vou pensar musicalmente. Eu já tenho as ferramentas e o caminho que eu vou andar. Como que eu vou tocar isso? Aí eu tento ir para o lado musical. Solfejar para ver se eu consigo construir um caminho, né? Porque na minha cabeça é assim, se eu consigo cantar um improviso, seja matriz, ou seja o que for, se eu conseguir cantar, eu vou conseguir reproduzir. Se eu não consigo cantar, obviamente eu acredito que eu não vou conseguir reproduzir, vai ficar mecânico. Eu vou começar a procurar na escala para poder me apoiar em alguma coisa e provavelmente eu posso cair nesse problema aí que é a coisa ficar quadrada demais, meio mecânico. É, e ficar pensando. Se começar a pensar, esquece. Não rola, Porque não rola. o que eu sentia era isso, tipo, eu não tinha ideia nenhuma, e aí eu começava a me escorar na teoria, tipo, não, mas esse acorde cabe em tal escala, aí essa escala tá digitada. Mas já foi, cara, passou de 5 acordes, Ó, entende? por exemplo, estudando as matrizes lá, e você sempre deixa bem claro, independente de que se for o intensivão ou se for a outra, um outro módulo, você sempre dá vários exemplos. Sempre dá vários exemplos. Ah, estamos na digitação aqui, na região X, em cima desse acorde, aí você faz um caminho, faz outro caminho. E aí eu comecei a tentar
pensar, imaginar como você pensa. Por exemplo, eu faço um acorde. Eu não quero ficar pensando de onde eu vou partir, né? Um acorde menor. Já foi. Eu já tô lá, então eu não quero ficar olhando. Eu já tenho que saber que essa é a terça menor. Eu não tenho que ficar olhando. Nona, tônica, sétima menor. Sem olhar, eu já tenho que saber isso. O dedo sabe, né? Isso é a memória. Eu tenho vários tipos de memória: visual, perceptiva ali, né? A digitação. Uhum. Cara, mas tudo, é, igual você falou, arranjo, isso, aquilo, tudo é música. A improvisação também está nesse bolo aí, tanto com o instrumento quanto sem o instrumento. Ah, o cara tá tocando lá, tô brincando com meu amigo de tocar. Cara, se você está estudando, tem que vir alguma coisa, tem que vir alguma melodia, nem que seja pentatônica, ou você está estudando as matrizes, você pega uma matriz daquela como um pontapé inicial, e Uhum. dali você vai ver que ela vai te jogar com um monte de coisa, um monte de caminho. Se você seguir ela, seguir o passo a passo que você fala, cara, as notas vão estar pertinho ali, ou a terça, ou a quinta, ou a sétima do próximo acorde, que pode te engatar numa outra matriz, igual você faz um exemplo. Aí, galera, fica até engraçado, até você rir. Matriz 1.1, matriz 1. Não sei o que, matriz. Cara, tá tudo ligado, e realmente tá tudo ali, cara. Uhum. E é como se fosse uma pergunta e uma resposta, uma pergunta e uma resposta. O cuidado que eu acho que você precisa ter é de você ficar acomodado. Porque é tão mastigado o negócio, que você faz assim, aí, ó, toma aí, ó, desgramado, né? Toma aí, ó. Toca aí, o cara. Putz, o cara já me entregou o negócio prontinho, pô, toco pra caramba agora, eu vou tocar só isso. Aí o cara vai acomodar, e de repente ele pode cair naquele ciclo vicioso que ele já viveu em algum momento lá atrás, né? Uhum. Agora, se É, o cara ele entende realmente o que você tá vendendo ali, a ideia, se ele compra a sua ideia, ele não vai nesse caminho. Ele, é. pelo menos eu falo por mim. Uhum. Tipo, eu pego a sua matriz, rapaz, eu viro ela do avesso, Toca 50 ela de trás vezes. para frente, toca do Isso, meio para diante, dá um jeito, coloca a nota cromática no meio do caminho, isso, mas isso. você ali, você está começando a ver diferente. Você está enxergando o acorde e você está percebendo como é que aquela ideia interage com o acorde. Aí Exato, depois você está treinando a sua mão a fazer isso. Aí depois que você canta o baixo, você está treinando seu ouvido a ouvir dessa forma. Então é uma série de coisas que você vai treinando que vai melhorando. Porque não é só, não tem um jeito só de chegar num resultado. Você precisa de mais ferramentas. É uma coisa, a guitarra, ela não tem só, o que eu falo, né? Tipo, o cara fala assim, qual que é melhor? É o digitação de 3 notas por corda ou caged? Cara, nem nenhum nem outro. São todos. Você exato. tem que fazer todos, porque são. Se você quer ter liberdade, como é que você vai fazer uma coisa se a guitarra é essa imensidão de possibilidades? Não dá para sanar todas as possibilidades, mas se o cara que tem 1.000 tá melhor do que o cara que tem 200 e o cara que tem 4.000 tá melhor do que o cara que tem 1.000. É isso. É, sim, eu concordo também com isso. Você também, no curso lá, em algum momento, até mesmo nas lives que você faz, você fala assim, cara, não sei quem, ele enxerga tudo como um acorde menor. Ele, É o Pat Martino. então, você faz assim, você dá uma visão diferente pro cara, e o cara, pelo menos eu na primeira vez que eu ouvi isso, eu fiquei assim, pô, como assim? Aí você começa a associar aquilo, ó, você vai olhar um dó, por exemplo, um lá menor, e aquilo vai te gerar uma nova sonoridade, um si menor, que vai ter um fá sustenido, ali Uhum, ele vai ter uma outra sonoridade, ele não vai ter a sonoridade de jônio mais, ele vai ter um fá sustenido ali dentro dele. uhum. Então você vai começando a descobrir novos sabores ali de notas. E você vai sair daquele lugar que você estava
sei lá quantos anos, o tempo inteiro. Porque você faz assim, cara, olha aqui para mim, olha para esse lado ali, tá vendo? Então você tem esse caminho. Aí depois, em um outro momento, você explica, agora olha para esse acorde desse jeito, agora Uhum. olha desse jeito. Aí você vai e mistura aquilo tudo ali, ó. Faz uma salada. Quando entra a improvisação, a nota pinta de uma forma que você acabou mostrando, pô, vou tocar desse jeito aqui, ó. Mas você não pensou para tocar daquele jeito. Depois você analisando, você vê, pô, aqui eu toquei, ele não é mais primeiro, ele é quarto grau. Cara, que irado, cara. E aí você começa a descobrir o Brasil, assim como eu estou descobrindo agora.